conceito de tributo. Bom, a primeira questão que eu acredito que deva ser enfrentada nesse tema, conceito de tributo, são as chamadas divergências semânticas. O que significa dizer: os tributos não são iguais no Brasil e fora do Brasil. Se no Brasil, a partir do entendimento do Supremo Tribunal Federal, os tributos são impostos, taxas, contribuição de melhoria, contribuições especiais e os empréstimos compulsórios, sim, porque é esse o entendimento atual do Supremo Tribunal Federal no Brasil. E os tributos são impostos, taxas, contribuição de melhoria, contribuições especiais e empréstimos compulsórios. Vocês não vão encontrar, fora do Brasil, estas mesmas espécies tributárias. Isso, ao meu ver, é relevante quando você compara as cargas tributárias, digamos, do Brasil com a França ou do Brasil com outros países europeus ou com os Estados Unidos. Então, você pode, por exemplo, tomar em conta, com relação aos Estados Unidos, que os Estados Unidos, não incluem as contribuições previdenciárias entre os tributos. Então, nos Estados Unidos, as contribuições previdenciárias, elas não estão incluídas entre os tributos. Até mesmo no Brasil, já ocorreu a mesma coisa. Antes da Constituição de 5 de outubro de 88, as contribuições chamadas sociais não estavam inseridas entre os tributos. Então, quando você compara a carga tributária do Brasil com o próprio Brasil, é necessário verificar quais são as espécies tributárias que estão inseridas neste tema, tributo. As contribuições previdenciárias nem sempre estavam aí inseridas. Nos Estados Unidos, também as contribuições previdenciárias não são tão importantes, note bem, porque o mundo está envelhecendo, também não estão inseridas entre os tributos. Logo, quando você compara a carga tributária do Brasil com a carga tributária do próprio Brasil em outros períodos históricos, ou com a carga tributária de outros estados do mundo, é necessário tomar em conta isso. Tributo não é a mesma coisa em qualquer lugar e em qualquer tempo. Existem o que eu estou chamando aqui de divergências semânticas. Mais importante do que o nome é entender esta realidade jurídica, espacial e temporal. Outro aspecto, quase uma consequência desse primeiro aspecto, é que existem conceitos que são de direito positivo, tal como o conceito de tributo. O artigo 3º do Código Tributário Nacional, que vai ser objeto do nosso estudo de hoje, ele diz o que é tributo, na perspectiva do Código Tributário Nacional. O artigo 9º da Lei 4320 de 64, que trata das normas gerais de direito financeiro, também diz o que é tributo, coloca tributo como receita derivada. Então, se o artigo 3º do Código Tributário Nacional, que é de 66, de outubro de 66, ele conceitua tributo, e eu disse há pouco, em relação às contribuições previdenciárias, que antes de 5 de outubro de 88, data da nossa atual Constituição, elas não eram havidas como tributo, vocês percebam que daí é necessário extrair a seguinte conclusão. Você interpreta o Código Tributário de acordo com a Constituição, e não o inverso. De tal ordem que o Código Tributário não mudou. O artigo 3º do Código Tributário Nacional, ele não mudou. O conceito infraconstitucional é o mesmo. Contudo, a Constituição mudou. E isso foi que provocou esse cambiamento entre contribuição previdenciária não sendo uma espécie tributária
e contribuição previdenciária, como é hoje, uma espécie tributária. Então, o conceito de tributo não é um conceito universal, não é um conceito de lógica, como, por exemplo, o conceito de norma, o conceito de hipótese de incidência ou de relação jurídica. Existem certos conceitos que você pode estudar, no Brasil ou fora do Brasil. Ele é o mesmo. São conceitos chamados de lógica jurídica, conceitos universais. Existem outros conceitos que não funcionam assim. São conceitos de direito positivo. E, portanto, variam esses conceitos em função do direito positivo. Do direito positivo de um outro país, ou mesmo do direito positivo do mesmo país, como foi o caso que eu citei há pouco do Brasil em relação às contribuições previdenciárias. Logo, as definições presentes em norma, chamadas normativas, elas não são certas ou erradas. Em princípio, a linguagem que se utiliza, o campo semiótico, não é de se o conceito que está no Código Tributário Nacional é um conceito correto ou incorreto, mas um conceito válido ou inválido. Lembrando de que o Código Tributário e toda a legislação subconstitucional devem obediência à Constituição. Então não se deve esquecer disso. A legislação infraconstitucional, dentro dela, o Código Tributário Nacional, precisa observar, extrair o seu fundamento de validade da própria Constituição. Daí a importância que, de algum modo, o Supremo Tribunal Federal em matéria tributária no Brasil possui. Porque, infelizmente ou não, nós temos uma Constituição tributária, ou algo muito próximo disso. A Constituição brasileira, ela é extremamente detalhada no que diz respeito à matéria tributária. Logo, como guardião da Constituição é o Supremo Tribunal Federal, não é incomum vocês verificarem que o Supremo Tribunal Federal venha a dar a última palavra em matéria tributária. E, portanto, isso é relevante. Os ministros do Supremo Tribunal Federal, não necessariamente especialistas em direito tributário, mas que têm por função a guarda do texto constitucional, e sendo a Constituição minudente em matéria tributária, são eles que irão dar a última palavra em assuntos tributários, quase todos eles. Logo, é fundamental, ao estudar direito tributário, estudar a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Vocês podem estudar a doutrina, é relevante. A teoria é relevante, mas a prática também. Então, a jurisprudência dos tribunais, sobretudo do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, elas são essenciais para o estudo do direito tributário. Não é possível você estudar direito tributário de uma maneira responsável se você vier a abrir mão do entendimento desses tribunais. É fundamental conhecer a jurisprudência destes tribunais. Quando eu digo conhecer, não é necessariamente concordar. É preciso conhecer. Você pode concordar com a jurisprudência ou não concordar com ela. Claro que, em matéria processual, no Brasil, atualmente, existem certos institutos, certos veículos vinculantes. E aí o juiz pode até ressalvar o seu entendimento, mas não pode desconhecer o entendimento vinculante de um tribunal superior. E qual o conceito presente no artigo 3º do Código Tributário Nacional sobre tributo? Sim, por quê? O do artigo 9º da Lei 4320, que trata de 64, que trata das normas gerais de direito financeiro, nós já dissemos. O conceito de tributo é um conceito de receita derivada do poder de soberania do Estado, derivada do poder de império. Portanto, é uma receita cogente, imperativa. Não se paga tributo porque se quer pagar, não é um ato de voluntarismo, é uma obrigação. Há quem diga, com tributo eu compro democracia. O fato é que é necessário que a população perceba que o tributo como receita derivada pressupõe a necessidade também de observação, no âmbito do direito financeiro, da despesa. É algo que, ao meu ver, no Brasil, nós pecamos ainda e muito. Ao estudarmos a receita, é necessário tomarmos em conta a despesa.
É fundamental tomar em conta esse equilíbrio receita-despesa. De onde vem o dinheiro, para onde vai o dinheiro. Essa é a perspectiva do direito financeiro. No direito financeiro, nós temos por objeto do direito financeiro, objetivo de estudo do direito financeiro, a receita, nós já estudamos isso aqui, a despesa, o orçamento, que é uma previsão de receita e de despesa, e o crédito público. Portanto, na perspectiva do direito financeiro, quando se fala em tributo, receita, a principal forma de receita do Estado moderno, é necessário tomar em conta também a despesa, a qualidade da despesa. De onde vem, para onde vai o dinheiro. Siga o dinheiro. Assim você conhece melhor um Estado. Assim você conhece melhor uma sociedade. Assim você conhece melhor até uma pessoa física. A ideia é essa. Agora, no ponto de vista do direito tributário, adotando o direito tributário como objeto o tributo, então, nessa perspectiva do direito tributário, nós vamos estudar agora o conceito previsto no artigo 3º do CTN. A primeira característica do tributo é que o tributo é uma prestação pecuniária compulsória. Note bem, quando o artigo 3º do Código Tributário Nacional diz que tributo é uma prestação, prestação é o nome que se dá ao objeto de uma obrigação. Então, nós estamos dizendo aqui, ao afirmarmos que tributo é uma prestação pecuniária compulsória, que o direito tributário é, em grande medida, direito obrigacional, direito das obrigações. É muito comum no Brasil estudar-se direito das obrigações em direito civil. Mas é fundamental lembrar que direito das obrigações não é direito civil apenas. Faz parte da teoria geral do direito. Então, se vocês estudam, nós estudamos direito das obrigações em direito civil, não significa que ele é específico de direito civil. Ele também é um assunto de direito tributário, por exemplo. E qual é a consequência que daí pode advir? Várias. Primeiro, é possível aplicar o Código Civil subsidiariamente em matéria tributária, dado que o Código Civil dispõe sobre o direito das obrigações. Caberia ou não a aplicação subsidiária do Código Civil? Notem, a Constituição Federal, como eu disse, é necessário interpretar o direito tributário sempre a partir do texto constitucional. Diz no artigo 146, inciso 3º, que normas gerais sobre direito das obrigações, sobre crédito tributário, sobre obrigação tributária, sobre lançamento tributário, é algo que adota por veículo lei complementar. Então, obrigação e crédito tributários, lançamento tributário, tem por veículo normativo lei complementar. O Código Civil não é lei complementar. O Código Civil é uma lei chamada ordinária. Esse plexo legislativo que nós temos de leis é um plexo firmado, como nós já estudamos anteriormente, por força do próprio texto constitucional. Só como lembrança para vocês, o artigo 59, inclusive parágrafo único, trata de quais são as espécies normativas no Brasil. Emenda constitucional, lei complementar, lei ordinária, lei delegada, medidas provisórias, resoluções, decretos legislativos. Então, note, no Brasil, estas são as espécies normativas. Então, lei complementar no Brasil não se confunde com lei ordinária. Também esses nomes não são nomes ligados à lógica jurídica. Norma, sim. Os tipos de lei, não. Cada país tem tipos de leis específicos, com características também específicas. É algo próprio do direito positivo. No caso aqui, o que nós estamos dizendo é, o Código Civil no Brasil é lei ordinária. E normas gerais em matéria de direito tributário obrigacional, obrigações, créditos e lançamentos, por força do artigo 146, é matéria de lei complementar. Logo, este é um empecilho que se tem pela aplicação do Código Civil em matéria tributária.
O veículo normativo para normas gerais é a lei complementar. Mas então é impossível aplicar o Código Civil, que é a lei ordinária, em matéria tributária, desde que você entenda que aquilo não se trata de normas gerais, seria possível. Então, por exemplo, o artigo 50 do Código Civil, que trata da superação da personalidade jurídica, por vezes a jurisprudência aplica. Superação de personalidade jurídica aplicando o Código Civil. Eu lembro, não é fácil você identificar o que são normas gerais e o que não são normas gerais. Agora, havendo de se falar em norma geral, não poderia haver aplicação do Código Civil, em virtude desse escolho, desse obstáculo do texto constitucional. Espero estar sendo claro. Então, essa é a primeira característica, prestação pecuniária. Pecuniária vem de la pecora, uma expressão latina e italiana, pecora é ovelha. Por que, então, la pecora utilizada aqui enquanto característica do tributo? Pelo seguinte, durante um certo período histórico, e o hoje carrega consigo o ontem, o que nós estamos fazendo hoje é muito uma consequência do que nós fizemos no passado. Existiram as feiras medievais. Então, as pessoas na Europa, elas não apenas levavam mercadorias para as feiras, mas elas levavam também o dinheiro. Se o dinheiro andasse, seria bem melhor. La pécora, a ovelha, como moeda de troca, era um se movente. O bem andava, o dinheiro andava, e com isso poderia até, de algum modo, carregar mercadorias. Ao invés de ser um peso, seria um instrumento, um caminho, um encaminhamento de mercadorias. E por isso, como a ovelha era utilizada como moeda de troca, a expressão pecuniária passou a ser entendida atualmente como em dinheiro. Então, quando se fala que é uma prestação, o tributo, pecuniária, é porque o tributo é uma prestação em dinheiro. Em princípio, nós vamos ver que o artigo 156, inciso 11 do Código Tributário, coloca isso em xeque, já na redação da Lei Complementar 104, de 10 de janeiro de 2001, mas, em princípio, a prestação tributária, ela é em dinheiro. Ela não é in natura. Você não paga o tributo em arroz, em feijão, em macarrão. Estou sendo claro, nem em labore. Você não paga o tributo trabalhando. Em princípio, o tributo é pago em dinheiro, porque a prestação tributária, ela é pecuniária. Estou claro até aí? Mas ela é compulsória, obrigatória. Você não paga o tributo porque você quer pagar. Muito provavelmente até não queira pagar. Agora, essa obrigação existe. Viver em sociedade tem um custo. Existe, de alguma maneira, como que um contrato social. Não é fácil viver em sociedade. E viver em sociedade tem um custo, quase todo ele, em grande medida arcado pelo tributo. Então, você paga o tributo porque você precisa viver em sociedade. E viver em sociedade pressupõe segurança pública, educação, saúde, reforma agrária. A pessoa, quando fica idosa, em um Estado moderno, receber pensão, aposentadoria. Então, note que há um preço por nós vivermos em um Estado democrático de direito. Há um preço por nós vivermos em uma democracia. Se não houvesse uma democracia, vocês poderiam dizer, para que pagar aposentadoria e pensão se o Estado fosse autoritário? Mas dentro de um Estado democrático de direito, que pressupõe o cumprimento de direitos fundamentais, é necessário fazer esse pagamento. Eu lembro, repito, enfatizo, quando eu falo em receita, eu estou pensando em despesa. Não é possível falar em qualidade de receita, de onde vem o dinheiro, se eu não falar também em qualidade de despesa. Só para enfatizar, como nós já estudamos isso aqui. Mas me parece importante registrarmos de novo. A tributação sobre o consumo no Brasil, ela é altíssima. Para vocês terem uma ideia, no Brasil a tributação sobre o consumo gira em torno de 48,4%. Contudo, na OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, gira em torno, na Europa, de 31,5%. E nos Estados Unidos, 17%. Então é verdade que o preço para nós vivermos do Brasil, tomando em conta a tributação sobre o consumo, é um preço bem maior do que nos Estados Unidos ou do que na Europa. Contudo,
A tributação sobre a renda no Brasil, repito, gira em torno de 20,5%. Na OCDE, em torno de 36%. Assim como a tributação sobre a propriedade, no Reino Unido, em torno de 12%. No Brasil, em torno de 3,45%. Então, note que a tributação sobre o consumo no Brasil é bem mais alta do que na Europa e nos Estados Unidos. Mas a tributação sobre a renda e a propriedade não repetem isto. Então, note, é fundamental em um Estado democrático de direito percebermos de onde vem o dinheiro e também para onde vai o dinheiro. Então, a primeira característica do tributo é uma prestação pecuniária compulsória. A legislação que fez com que a nossa tributação fosse calcada no consumo, na tributação indireta, aquela repassável para o consumidor final, foi uma legislação votada pelo Congresso Nacional que nós elegemos. De tal maneira, nós também somos responsáveis por essa distribuição, ou por essa má distribuição da carga tributária brasileira. Talvez, mais do que uma carga tributária elevada, seja uma carga tributária, como eu penso, mal distribuída. Mas é uma carga tributária mal distribuída em função da legislação, em função do que vota o poder legislativo, do que aprova, sanciona o poder executivo eleitos. Portanto, isso é necessário tomar em conta para qualquer reforma tributária que se venha a fazer. Não basta apenas baixar a carga tributária. É, sobretudo, importante redistribuí-la, o que é uma tarefa extremamente difícil quando se considera, por exemplo, um assunto que me parece também central em direito tributário, o financiamento das campanhas eleitorais. Então, efetivamente, aquele que financia tem interesses. E aquele que é financiado vai ter de atender os interesses daqueles que financiam. Se nós não prestarmos atenção para isso, muito dificilmente nós conseguiríamos refazer ou redistribuir a carga tributária. Eu lembro que o artigo 150, inciso 6º da Constituição, trata de algumas espécies de imunidades. Imunidades de impostos. Essas imunidades de impostos, algumas delas são extensíveis para as imunidades das contribuições em favor da Seguridade Social, no artigo 195. As fundações de partidos políticos e os partidos políticos estão dentro desse espectro de imunidades. Também é fundamental tomarmos em conta isso. Quem não paga? Por quê? Quando alguém não paga, alguém estará pagando por este que não paga. Então, o direito tributário não pode ser visto como alguma coisa chata. É alguma coisa de dia a dia. Por isso eu insisto tanto, vocês devem ver, além do meu site, que é o www.urem.cjb.net, onde eu coloco uma matéria bem mais técnica, com o Facebook. Não é? oremcampos@hotmail.com. Porque eu tento mostrar para a população em geral que cada ponto que nós discutimos tem a ver com esses assuntos que nós estamos aqui estudando, tá bom? Segunda característica, então, tributo, uma prestação pecuniária compulsória. Segunda característica, em dinheiro. O tributo é em dinheiro ou em cujo valor é uma prestação em dinheiro ou em cujo valor em dinheiro se possa exprimir. Então, note, o tributo é em dinheiro ou em cujo valor em dinheiro se possa exprimir. O que significaria isto? Ou em cujo valor em dinheiro se possa exprimir. Isso é o seguinte, é que o Brasil, ele passou por períodos onde a inflação era altamente significativa. Espera-se que isso não volte. Então, se você lançasse um tributo em moeda corrente, e esse tributo fosse parcelado, digamos, em 10 prestações, quando viesse a se dar o pagamento da nona, da 10ª prestação no valor real, ou melhor dito, no valor histórico, esse valor histórico, com a inflação de 80% ao mês, que nós já tivemos, ele efetivamente não representaria o valor real. E com uma inflação de 47,20 qualquer coisa por cento, 80 pontos percentuais ao mês, se você paga o valor histórico, você não está pagando o valor real. Espero estar sendo claro. A inflação, ela carcome o dinheiro. Ela, efetivamente, ela exatamente provoca uma defasagem no dinheiro. Uma defasagem enorme. Nós já tivemos aqui
alguns exemplos, não é? Inclusive de empresas que pagaram valores em um período com inflação, em valor efetivamente não corrigido. Isso provoca um enriquecimento indevido. Então, o que se fez? Foram criadas moedas de conta, indexadores econômicos. Então, cada capital, cada estado, cada município de capital passou a ter a sua moeda de conta, o seu indexador econômico. Exemplo, Pernambuco, o FEP, o município do Recife, o FR. Então, pode haver sim uma inflação em Pernambuco diferente da inflação no Rio de Janeiro ou no Amazonas. E começamos a ter várias e várias moedas de conta no Brasil. Estou sendo claro? Bom, e se entendeu que essa expressão, ou em cujo valor em moeda se pode exprimir, justificaria essa multiplicação de moedas de conta. Essa tentativa de fazer com que o tributo fosse pago em valor real, mesmo parcelado. Só que essa matéria foi posta em discussão no judiciário. Contrariando esse entendimento de que era possível lançar tributo em indexador econômico, o FI, o FR, o FEP e por aí vai, INPC e por aí vai, contrariando esse entendimento, vários advogados chegaram até o Supremo Tribunal Federal argumentando o seguinte, diziam, legislar sobre moeda é da competência privativa da União. Sistema monetário, só quem sobre ele pode legislar é a União. Então, se estados e municípios estão legislando sobre moeda, estariam legislando inconstitucionalmente. Fui claro? E a esta tese, a Fazenda Pública apresentou uma antítese, que era a seguinte: correção monetária de ICMS é ICMS. Correção monetária de ISS é ISS. Logo, se o Estado pode legislar sobre ICMS, poderia também legislar sobre correção monetária de ICMS. Por quê? Correção monetária de ICMS seria ICMS. Se o município tem competência para legislar sobre ISS, correção monetária de ISS seria ISS. Então, o município também teria competência para legislar sobre correção monetária de ISS. Então, foram essas duas teses dispostas no Supremo Tribunal Federal. Lembro que eu disse logo no início, o Supremo Tribunal Federal tem uma postura de enorme realce no direito tributário brasileiro. O direito tributário brasileiro precisa do Supremo Tribunal Federal quase o tempo todo, em razão do caráter minudente do nosso texto constitucional. Talvez não devesse ser assim, mas atualmente é. Bom, o Supremo Tribunal Federal, diante disto, concluiu que era possível, sim, lançar tributo a partir de indexadores econômicos. Então, os estados começaram a poder, sim, assim como os municípios, estariam autorizados constitucionalmente a disciplinarem, a lançarem os seus tributos em indexadores próprios. Bom, só que isso provocou um grave problema. Embora constitucional aos estados e aos municípios lançarem os seus tributos a partir de indexadores próprios, estaduais e municipais, correção monetária de tributo é tributo, a tese basicamente, eu acredito, possa ser assim resumida, isso fez com que nós tivéssemos vários indexadores econômicos. E diante dessa inflação de indexadores econômicos, começou também a haver uma certa suspeita de que nem sempre o indexador econômico representava a realidade da inflação. Vocês vão notar, por exemplo, quanto ao INSS, uma das maiores autarquias do mundo, o Instituto Nacional da Seguridade Social, que durante um certo período, nos juizados especiais isso ficou muito claro, eles possuíam um indexador para a receita e um outro indexador para a despesa no mesmo período. Percebem? Não havia uma mão dupla. A mesma entidade, eu estou citando aqui uma relevantíssima autarquia federal, o INSS, possuía um indexador para a receita e um outro indexador para a despesa. Não havia mão dupla.
E isso suscitava no Brasil, de alguma maneira, um clima de insegurança jurídica, de instabilidade jurídica, ao ponto de um presidente da República, tentando acabar com a inflação, tomou uma medida, na verdade, medida provisória, extinguindo os indexadores econômicos, dizendo que iria extinguir com a inflação a partir da extinção dos indexadores econômicos, embora mantivesse o que na época ele chamou de TR, taxa referencial. Foi editada uma cartilha que explicitamente deixava claro que TR não era índice de correção monetária. A TR surge aí, a taxa referencial. Mas, insisto, na cartilha já se dizia que a TR não era um indexador econômico, porque a inflação iria acabar, inclusive, a partir da extinção dos indexadores econômicos. Só que os indexadores econômicos deixaram de existir, mas a inflação, na época, não deixou de existir. O que provocou um problema grande. Por quê? E aí? O poder público iria lançar o seu tributo sem indexador, mas havendo uma inflação alta no Brasil, carcomida, portanto, o valor histórico carcomido, o valor real bem distante do valor histórico, sem indexador, o que fazer? Alguns tribunais concluíram, trazendo de volta uma jurisprudência, um adágio romano, que ninguém deve se enriquecer ilicitamente. Há uma proibição do enriquecimento indevido. E, portanto, se a ausência de indexador econômico provocava um enriquecimento indevido do contribuinte, o contribuinte, pessoa física, pessoa jurídica, sobretudo, não poderia efetivamente enriquecer-se indevidamente. A partir de um princípio geral do direito, princípio geral do direito público, começou-se a admitir a aplicação do INPC para os tributos. Então, note, não é tão simples assim essa característica, essa segunda característica do conceito de tributo. Tributo é uma prestação pecuniária compulsória em dinheiro ou em cujo valor em dinheiro se pode exprimir. Há quem entenda também que se ratifica a Constituição ratificaria a prestação em dinheiro, afora o fato de que esteja escrito no Código Tributário Nacional, porque a Constituição fala em bases de cálculo em alíquotas. E isso, bases de cálculo e alíquotas, seriam fixados em dinheiro. Bom, ocorre, contudo, que o artigo 156, inciso 11, do Código Tributário Nacional, já na redação da Lei Complementar 104, de 10 de janeiro de 2001, estabeleceu que, entre as hipóteses de extinção do crédito tributário, está a dação em pagamento em bens imóveis. De alguma maneira, portanto, o que o artigo 3º do Código Tributário diz, que tributo é uma prestação em dinheiro, isto é, de alguma maneira, reformulado no artigo 156, inciso 11, que trata das hipóteses de extinção de crédito tributário, quando ele fala em dação em pagamento em bens imóveis. Tomem cuidado, o Código Tributário Nacional, a Lei 51/72, de 66, votado como lei ordinária, ele foi e é modificado através de lei complementar. Fique claro, por que disso? Esse é um exemplo. A Lei Complementar 104, alterando o artigo 156 do Código Tributário Nacional. E por que a exigência de uma lei complementar, no caso aqui exemplificativamente a 104, para mudar algo que foi votado como lei ordinária? Pelo seguinte motivo. O Código Tributário Nacional, ele é de 66. Portanto, ele foi editado ainda na vigência da Constituição de 46. E, na Constituição de 46, as normas gerais em matéria tributária poderiam ser veiculadas através de lei ordinária. Note que o Código Tributário foi encaminhado para o Congresso Nacional em 1951. Demorou 15 anos sendo discutido. Quando foi aprovado em outubro de 66 como lei ordinária, de acordo com a Constituição vigente à época, 3, 4 meses depois, veio uma nova Constituição. A Constituição de 67. E a Constituição de 67, ela estabelecia para normas gerais em matéria tributária
lei complementar, que provocou, e o Supremo, novamente instado a se pronunciar, provocou uma certa dúvida, que teve de ser afastada pelo Supremo Tribunal Federal. O Supremo entendeu que o Código Tributário, embora votado como lei ordinária, ele foi recepcionado como lei complementar pela Constituição de 67. Logo, se ele foi recepcionado como lei complementar, só poderia ser alterado por lei complementar. Daí, o Código Tributário só ser alterável a partir de leis complementares. Terceira característica. Tributo não é sanção de ato ilícito. Note bem, o termo sanção, normalmente no Brasil, traz a ideia de uma punição. Isso não é correto. A sanção pode ser punitiva, mas a sanção também pode ser premial. Existem sanções punitivas e sanções premiais. Exemplo, se você perde um cachorrinho, e aí você quer recuperá-lo, e para estimular essa recuperação, você faz uma promessa de recompensa. A promessa de recompensa é uma sanção premial. Então, é possível, no direito brasileiro, sanções premiais. Embora isso não seja tão repetido assim. Normalmente, quando se fala em sanção, pensa-se em punição. Mas essa, digamos assim, não é uma realidade completa. As sanções também podem ser premiais. Aliás, há um quadro de Carlos Cóssio que trata das sanções punitivas e que nós podemos aplicar aqui. Dado uma hipótese, dado H, deve ser P, deve ser uma prestação. Dado descumprimento de uma prestação, deve ser uma sanção. Então, do ponto de vista lógico, sanção não se confunde com prestação. Repito, dado uma hipótese, dado um fato, deve ser uma prestação. A prestação como uma consequência de um fato. Agora, dado o não cumprimento da prestação, deve ser uma sanção. Então, a sanção punitiva é o inverso da prestação. A sanção punitiva é uma consequência lógica do descumprimento de uma prestação. Então, do ponto de vista lógico, se tributo é uma prestação, ele jamais poderia ser uma sanção, porque a sanção é uma consequência do descumprimento de uma prestação. Então, me parece que dentro dessa perspectiva, fica fácil dizer que é quase repetitivo. A terceira característica seria quase repetitiva. Não é sanção de ato ilícito, porque é uma prestação. Só que, efetivamente, é pouco. Porque aquela sensação de que, ao pagar tributo, não é uma sensação, muito provavelmente, de satisfação. Contributo, compro, civilização, não é algo comum para o brasileiro médio ou para o cidadão mundial médio. Chega a ser até charmoso dizer contributo, compro, civilização. Mas esse não é um sentimento médio. Então, o que dizer em relação a isso? Vale notar o seguinte, uma certa oportunidade, faz muito tempo, eu estava no Superior Tribunal de Justiça e um advogado, ao defender uma pessoa ligada ao jogo de bicho, ele dizia o seguinte: olha, o meu cliente é um contraventor. Em outra oportunidade, eu vi o mesmo advogado chegar e dizer em relação a um empresário: o meu cliente é um sonegador. E eu ficava refletindo, como já numa instância praticamente máxima em Brasília, chega um advogado, eu sabia que não era qualquer advogado, não se tratava de um erro grosseiro, e afirma algo assim: o meu cliente é um sonegador. O que estava por trás deste tipo de afirmação? Me parece que a resposta não é tão difícil de ser encontrada. Nós não temos uma reação à sonegação. Então, aplicar uma punição, digamos, por falsidade ideológica, se não for matéria tributária, é algo muito menos aceitável do que se é uma falsidade ideológica em matéria tributária, que no Brasil se entende, aliás, que o direito penal é quase um instrumento a serviço do direito tributário, um instrumento espúrio, dado que o direito tributário seria algo tão complexo, tão confuso. Pois bem,
Então, é dentro dessa perspectiva que muitas vezes você verifica uma pessoa que pratica uma atividade ilícita, digamos, jogo do bicho, linocínio, tráfico mesmo, afirmar algo mais ou menos assim. Ora, se o Estado está cobrando tributo, se o Estado cobra imposto de renda de mim, digamos, uma pessoa que trabalha com o jogo do bicho, uma pessoa que seja um bicheiro, não estou falando do trabalhador, estou falando do dono da banca, afirma, olha, se o Estado cobra imposto de renda de mim, então ele está se tornando sócio meu. Ora, bolas, se ele é meu sócio porque cobra imposto de renda meu, como é que agora ele vai querer me punir? Que situação é essa? Se ele cobra imposto de mim, ele está cobrando IPTU do local onde eu estou fazendo o lançamento do meu jogo de bicho, ele está cobrando imposto de renda. Então, como justificar, se ele é o meu sócio, como justificar que ele queira me punir? Estou sendo claro? A justificativa é mais ou menos óbvia. O Estado, ele não está cobrando imposto de renda do jogo do bicho. Ele está cobrando imposto de renda porque ele acredita que você aufira a sua renda de uma atividade ilícita. E como há no Brasil a presunção de inocência, a presunção do Estado de inocência, ninguém será considerado culpado, senão após a sentença penal transitada em julgado. Então, quando o Estado identifica a renda nesta pessoa, efetivamente, imagina, pela presunção de inocência, que essa renda é auferida de uma atividade lícita. E por isso o imposto de renda. É evidente também que, se houver uma sentença penal transitada em julgado condenatória, não haverá mais imposto de renda, porque um dos efeitos extrapenais da condenação é a perda do produto auferido com ilícito. Então, a parte geral, a nova parte geral do Código Penal brasileiro, que não é tão nova assim, porque é de 84, né? A Lei 7251, 19 de novembro de 84, ela deixa claro, no artigo 91, inciso 2º, letra B, 91, inciso 2º, letra B, que entre os efeitos extrapenais da condenação está a perda do produto ilícito. Então, nessa hipótese, não haverá mais de se falar em imposto de renda, porque toda a renda deveria ser efetivamente perdida para o Estado. Um confisco. O confisco é possível no direito brasileiro. O que não é possível é a utilização do tributo com efeito de confisco. Inciso 4º do artigo 150. É preciso tomar isso em conta. O tributo não pode ser utilizado com efeito de confisco. A multa tributária não pode, entender a jurisprudência, por extensão, não pode ser utilizada com efeito de confisco. A Constituição só fala em tributo. Agora, é possível, sim, haver o confisco criminal, penal. Se você aufere a sua renda de uma atividade ilícita, não seria razoável imaginar que o Estado não pode mexer nessa renda. Ao contrário, essa renda auferida de atividade ilícita, ela deve ser perdida. É um efeito extrapenal da condenação. E como isso é quase intuitivo, não é apenas pelo fato do artigo 91, inciso 2º, letra B do Código Penal, Decreto-Lei 2848 de 40, na redação dessa legislação de 84 a 7251, não é apenas por isso, é quase intuitivo. É muito comum que a pessoa que trabalha com atividade ilícita, tráfico de pessoas, tráfico de armas, tráfico de drogas, jogo do bicho, ele efetivamente trate de maquiar esse dinheiro, lavar esse dinheiro, dar uma aparência de licitude àquilo que de fato não é lícito. Lavagem é isso. O branqueamento, como que é o direito português. O que é a lavagem de dinheiro? Não é outra coisa, é isso. Dá aparência de licitude a algo que não é lícito. Então é muito comum que você, se trabalha com tráfico de armas, tráfico de drogas, tráfico de pessoas, tenha uma empresa aparentemente irregular que vai dar uma certa fachada, no sentido de que se tente escamotear, fingir que aquela renda está sendo efetivamente oferida de uma atividade lícita. Daí a necessidade de um serviço de inteligência tributária
Não, é claro, porque se contra a inteligência é só inteligência. A força não vai vencer a inteligência. Então, é necessário tomar em conta isso. É preciso ter um serviço efetivamente posto e disposto para combater esse tipo de conduta. Do contrário, você não consegue combater a lavagem de bens. Muito distante disso. Há algum esforço? Eu creio que há. Estamos conseguindo realizar isso? Eu creio que não integralmente. Estamos bastante distantes de conseguirmos realizar isso. Então, até aqui, vou te passar a palavra, nós vimos que o tributo é uma prestação pecuniária compulsória em dinheiro, ou em cujo valor em dinheiro se pode exprimir. E não é sanção de ato ilícito. Distinguimos aqui a sanção premial da sanção punitiva. Tentamos mostrar também aqui que os efeitos extrapenais da condenação elidem a base de tributação do imposto de renda, por exemplo. Por favor. Presunção relativa. Aí eu pensei também de outra forma. Para que haja incidência do tributo, para que haja incidência sobre o tributo dele, é necessário o partilhador da pessoa ter a renda. O fato da pessoa ter a renda, não importando o elemento, porque a lei ela não faz distinção de onde vem essa renda. Então, pelo fato da pessoa ter renda, incidiria o imposto de renda. Olha, eu acho que é a mesma coisa, né? O imposto de renda vai incidir sobre a renda da pessoa. Só que se ela tiver a renda, presume-se que a renda foi oferida de atividade ilícita. Agora, se foi decorrente de uma atividade ilícita, ela vai perder a renda. E não vai haver mais a incidência no imposto de renda, porque ela vai perder a renda. Apenas essa matemática não é tão simples, porque normalmente alguém que atua de uma forma ilícita não atua de uma maneira sincera. Vai escamotear a sua atividade, vai esconder, vai tentar lavar estes bens. Esse é um ponto que merece ser aqui cogitado, tá bom? Olha, já aconteceram casos, eu não vou citar, onde a pessoa ela era processada por sonegação fiscal e, portanto, sonegação fiscal pressupõe que você realizou uma atividade ilícita e você não pagou o tributo que deveria pagar. Estou sendo claro? Então, a sonegação fiscal tem essa perspectiva de que você efetivamente realizou uma atividade ilícita e não pagou o tributo. Daí a sonegação. Mas, ao mesmo tempo, a pessoa também processada por corrupção. Corrupção passiva, digamos assim, recebeu dinheiro por prevaricação. Então, como é que se poderia imaginar? A mesma pessoa que está sendo processada por corrupção passiva está sendo processada por sonegação. A questão é a seguinte, é que um vai prejudicar o outro no que diz respeito ao dinheiro oferido com atividade ilícita, tá bom? É só isso. Embora, se vocês entrarem pela internet, no Google, nos processos, vocês vão ver que se faz, digamos assim, um certo alarde a respeito disso. Mas é simplesmente resolvível, tá bem? A tributação incide sobre um ato lícito. E, portanto, se você não paga a tributação que devia, não paga a tributação que devia, mas a base é um ato lícito. Porque se o ato for apurado por sentença penal transitada em julgado como ilícito, aí não vai haver a tributação do ato ilícito. Eu acho que estou sendo claro. Um outro ponto aqui, nessa característica número 3, é a seguinte. Todos entenderam, gente? Eu acho que foi claro, não foi? Então, a tributação incide sobre um ato lícito. Ter renda é um ato lícito. Se você verifica que aquela renda não adveio de uma atividade ilícita, a pessoa perde a renda. Simplesmente. E quando ela perde a renda, a base de tributação, que é a renda, deixa de existir. E não haverá mais a tributação. Não deverá haver mais a tributação. Mas enquanto não houver a sentença penal condenatória transitada em julgado, há, no Brasil, a presunção do estado de inocência. Ninguém será considerado culpado
senão após o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Isso está no texto constitucional brasileiro. Tá bem? Então, nota, isso está no texto constitucional brasileiro. Agora, o que veio da atividade ilícita? É muito comum se discutir isso. E o que veio da atividade ilícita, ele pode dizer, mas eu tenho essa empresa. Essa empresa também produziu renda. Então, eu insisto, vai haver a necessidade de um serviço de inteligência tributária. Não é? Atualmente a polícia, ela não pode ser vista apenas como algo que exige força física. Força física também. Mas não é só. É necessário tomar em conta que os crimes cada vez mais estão sendo cometidos pela via intelectual. Então, é necessário também que haja um preparo da polícia, inclusive, federal e não apenas federal, no sentido de tentar combater a criminalidade intelectual. É fácil? Não estou dizendo que seja. É possível? Eu acredito que sim, mas longe de ser fácil. É necessário que haja um preparo intelectual cada vez mais aprimorado, porque isso não para. É necessário estudar e aprimorar-se todo dia. Bom, continuo. Tributação extrafiscal proibitiva. O que isso significa? Ora bolas, o cigarro, bebida, existem setores da economia que suportam tributações maiores. E mesmo assim, esses setores continuam sendo lucrativos. Agora, em que medida a tributação extrafiscal, que é aquela que tem por finalidade, digamos, inibir o consumo de bebida alcoólica, a tributação é maior para, de alguma maneira, tornar a bebida mais cara, a tributação sobre cigarro é a tributação maior para, de alguma maneira, tornar o cigarro mais caro e menos acessível. Em que medida, que percentual seria este que impossibilitaria efetivamente haver o lucro naquela atividade? E, portanto, seria uma tributação proibitiva. Essa matéria não é tão matemática assim. Não tem um percentual, digamos, como na Argentina, 33%. No Brasil não há esse percentual. E mais, é interessante tomar em consideração o aspecto de que, via de regra, o que é proibitivo não é um tributo, mas a carga tributária geral. Então, mais importante do que um tributo isolado é o sistema tributário ali incidente. É o conjunto, é a carga tributária geral. Estou sendo claro? Então, mais importante do que um tributo é o sistema tributário que incide sobre aquela atividade. É evidente que a tributação, ela pode ser extrafiscal, tem uma outra finalidade, que é para inibir um consumo, que é para estimular um consumo. Agora, ela não pode ser proibitiva. Agora, o que é ou não proibitivo vai variar. Não vai ser algo tão matemático assim. Você pode dizer, olha, com o ITR eu tive de vender a minha fazenda. Só que o proprietário do lado, também pagando um ITR semelhante, não teve de vender a fazenda porque produzia. Dava à propriedade a sua função social. Então, note, uma pessoa pode afirmar que foi em função do ITR que ela foi levada à bancarrota. O ITR, só lembrando, o Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural. E portanto, aquele ITR estava proibindo o exercício da atividade que ela queria desenvolver. Só que a propriedade do lado, também pagando ITR, com características semelhantes à dela, porque produzia, porque exercia a sua função social, não teve de ser vendida. Então, note que isso precisa ser considerado. Mas, o artigo 182, parágrafo 4º, inciso 2º, da Constituição Federal. Esse dispositivo diz respeito ao IPTU. Note bem, o IPTU é um imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana. Ora, se a propriedade deve ter uma função social, certamente não deve a propriedade imobiliária ser utilizada como uma maneira de especulação. Ou seja, você tem um imóvel e não constrói no imóvel. Fica esperando com aquele imóvel. Fica subutilizando, não utilizando o imóvel. É o que alguns chamam aqui de terreno baldio. Você simplesmente não usa o imóvel. Se você não usa um imóvel, a Constituição, artigo 182, parágrafo 4º, estabelece várias medidas que o município poderia adotar em relação à especulação imobiliária. Note, o parcelamento compulsório
seria uma medida. O IPTU progressivo no tempo também seria uma outra medida. A Constituição fala, quanto ao IPTU progressivo no tempo, como uma pena. Você pode entender que é uma pena ou não é. Já foram feitos seminários sobre isso. Porque realmente, como já foi dito aqui, tributo não é sanção de ato ilícito. Tributo não é pena. Lembram do juízo disjuntivo do Carlos Cóssio? Dado uma hipótese, deve ser uma prestação. Dado o descumprimento de uma prestação, deve ser uma sanção. Se tributo é uma prestação, não pode ao mesmo tempo ser uma sanção. Contudo, a Constituição, nesse dispositivo, fala sob pena de. O fato mais relevante para mim não é discutir se esse sob pena de é uma sanção ou não é. Mais relevante é perceber que, se o terreno está em especulação, pode sim o IPTU ser progressivo no tempo, de acordo com o Estatuto da Cidade, de acordo com as posturas municipais. Então, pode e deve, porque a propriedade precisa ter uma função social. E não é só. Além do IPTU ser progressivo no tempo, é possível, se continuar esta mesma atitude de não utilização, de subutilização da propriedade imobiliária urbana, haver a desapropriação, que é paga não em dinheiro, mas em títulos de dívida pública, resgatáveis em até 10 anos. Então, note que a Constituição fornece um veículo de combate à especulação imobiliária. A questão é se nós estamos utilizando o veículo de combate ou não estamos utilizando. É claro que a invasão de um imóvel é algo irregular e precisa ser evitado. Claro, o ideal é que se evite. O ideal é que se tome uma atitude preventiva. Se não for possível atitude preventiva, haverá uma atitude repressiva. Isso, obviamente, precisa ser considerado. Até porque o direito de propriedade é garantido no texto constitucional. Mas não é um direito sem limites. Aliás, tudo na vida precisa ter limites. O direito de propriedade também, a sua função social. E a sua função social, ela não é um conceito aberto, largo. Não se trata de um conceito simplesmente indeterminado ou vago. A Constituição estabelece medidas que devem ser adotadas para combater a subutilização ou a não utilização da propriedade imobiliária. Entre as medidas está o IPTU, o Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana, progressivo no tempo. Até 5 anos costuma ser esse período. Se efetivamente continua não utilizada, a medida a ser tomada seria a desapropriação. Não paga em dinheiro, mas em TDP, títulos de dívida pública, resgatáveis em até 10 anos. Então, me chama a atenção os movimentos populares não perceberem que o texto constitucional ele é mais rico do que efetivamente vem sendo utilizado. Nós não conseguimos extrair do texto constitucional a sua plena efetividade. Estamos a passos distantes, efetivamente, disso. Bom, continuo. Um outro aspecto que eu queria ainda nessa característica considerar é que a multa não é dedutível como despesa. Alguns autores em direito tributário, renomados autores em direito tributário, argumentam que se uma empresa paga uma multa, multa é despesa. E, portanto, essa despesa deveria ser deduzida do tributo. Ocorre que, se ela pagou uma multa porque cometeu algo irregular, eu imagino que essa multa seja uma multa legítima. Se você permitir que a empresa que pagou uma multa, que cometeu uma irregularidade, possa deduzir a multa do valor do tributo a ser pago, ela apaga a multa. Então, com todo o respeito a grandes tributaristas que eu sei, que defendem isso, mas vocês podem encontrar em alguns manuais esta postura, me parece bem melhor a postura simulada, súmula 101, do extinto Tribunal Federal de Recursos, que diz que a multa não é dedutível como despesa. Me parece que essa seja a melhor postura. Diz. Eu lembro o seguinte para você. O Tribunal Federal de Recursos, até por força das disposições transitórias, ele foi sucedido pelo Superior Tribunal de Justiça. Alguns ministros, note bem, do Superior Tribunal de Justiça, mesmo na composição originária, não eram
porque o TFR tinha 25 ministros e o STJ tem 33, embora a Constituição fale no mínimo 33, mas desde a instalação em 89 ele continua com 33. Então, houve uma variação. E várias súmulas foram assimiladas do TFR para o STJ. Claro está que aqueles juristas que defendem que a multa deve ser dedutível como despesa, eles não vão, digamos assim, aceitar essa recepção das súmulas do extinto Tribunal Federal de Recursos pelo Superior Tribunal de Justiça. Por isso que eu disse que me parece que essa postura da súmula 101 do extinto Tribunal Federal de Recursos, ela é uma postura, ao meu ver, bem mais razoável do que aquela que diz que a multa deve ser dedutível como despesa. Porque se você deduzir a multa, lembrando que a multa veio de algo irregular, do tributo a ser pago, você efetivamente elimina a multa e qualquer consequência da irregularidade cometida. Então, não me parece que seja a melhor postura, mas sim a postura do extinto Tribunal Federal de Recursos. Mas eu não posso... É bom lembrar, você tocou num ponto relevante, e isso está sendo efetivamente posto, por exemplo, nesse livro que eu lancei aqui, que distribuí um desses livros para vocês. É muito importante quando você compara, o direito brasileiro com o direito europeu, tomar em conta quem é o ator, quem é que está falando a respeito. Note bem, não é apenas em direito tributário, mas eu instigo vocês a fazerem isso. Quando vocês forem estudar direito penal, não peguem um livro, por mais conhecido que seja o autor, e simplesmente tenham aquele livro como se fosse, aspas, uma Bíblia. Não, verifique quem é que está falando aquilo. Existe o argumento de autoridade, mas é mais forte a autoridade do argumento. É fundamental você perceber quem escreve aquilo. Então, se de repente você está lendo um autor que, no teatro processual, ele tem o hábito de defender grandes empresas, é natural que ele tenha uma perspectiva que é construída na sua atividade. Se você tem um autor que é um procurador da Fazenda Nacional, você também não deve abrir mão disso. Você deve tomar em conta de que ele tem como hábito defender a Fazenda Pública. Então, esses pontos não devem ser esquecidos. Isso em qualquer ramo do direito, inclusive no direito tributário. É muito comum no direito tributário brasileiro, verifiquem isso, que as pessoas que escrevem sobre direito tributário normalmente são advogados. No Brasil. Na Europa não é assim. Na Europa vocês vão encontrar vários juristas contratados pelo Estado defendendo e fazendo os seus manuais. Isso vai gerar situações, só dou um exemplo, de absoluta incompatibilidade entre o que uns e outros defendem. Princípio da anterioridade tributária, já falei aqui. De acordo com, no Brasil, o princípio da anterioridade tributária é visto como cláusula pétrea. No mínimo, desde a análise da emenda número 3 de março de 93, que dizia respeito ao IPMF, Imposto Provisório sobre Movimentações Financeiras, cláusula pétrea. Identificou-se no princípio da anterioridade uma garantia individual. E, portanto, nem mesmo emenda constitucional poderia mexer com essa garantia, alterar essa garantia. Emendas tendentes a abolir essa garantia não seriam razoáveis. Percebe? Foi havido isso como norma constitucional e inconstitucional. Quando não se aplicou o princípio da anterioridade ao IPMF, entendeu-se que a emenda número 3 era, nessa parte, norma constitucional e inconstitucional. Na Europa, importante notar isso, na Europa, o princípio da anterioridade, ele não existe. Note que foi na Magna Carta, em 1215, a Magna Carta, uma imposição dos barões ingleses ao rei João Sem Terra, que dizia textualmente: não há tributo sem lei anterior que o defina. Não era algo de direito penal, note bem, porque os barões eles estavam preocupados com o aspecto de dinheiro, com o aspecto de patrimoniais. Então, na Magna Carta, em 1215, ela sofreu várias redações, é verdade, e se dizia que não há tributo sem lei anterior que o defina. Portanto, esse princípio da anterioridade, ele tem como matiz de origem, ele tem a origem na Europa.
Percebe? Então seria de se esperar que ele continuasse no Estado europeu com toda a ênfase. E não é assim. Não é assim. Eu me recordo que o professor Saldanha Sanches, falecido em maio, vai fazer agora 2 anos. Eu acho que ele faleceu em 14 de maio de 2010. 14 ou 15, não tenho certeza, mas me perdoem por um dia. Ele, quando na minha defesa do doutorado, ele chegou e disse exatamente isso, que o princípio, eu estou falando de um dos maiores tributaristas portugueses, era o principal professor em Lisboa, Universidade Clássica de Lisboa, de Direito Tributário, também, assim como o Casal Tanabás, na Universidade de Coimbra. Então ele dizia que o princípio da anterioridade era uma norma inconstitucional. Percebe como a variação? Sob o argumento de que quem planeja a sua vida tributária não é a classe média ou a classe baixa. Então, o princípio da anterioridade, que serviria ao planejamento tributário, seria um princípio apenas adotado por estamentos economicamente superiores na sociedade. E isso quebraria o princípio da isonomia. E nesse suposto conflito da anterioridade com a isonomia, que planejamento tributário não é algo de classe média e de classe baixa, haveria uma inconstitucionalidade no próprio princípio da anterioridade. Percebe como nós saímos de uma situação, o princípio da anterioridade como sendo uma garantia individual, uma cláusula pétrea, núcleo irremovível do texto constitucional, como entende o Supremo Tribunal Federal do Brasil, para encontrar a anterioridade como um oposto à isonomia. Porque planejamento tributário não seria algo característico de classe média ou de classe baixa. Particularmente, eu não digo que você deva adotar nenhum entendimento, nenhum outro entendimento. Deve conhecer. O meu entendimento, acho que já publiquei, já registrei, vou registrar mais uma vez aqui, é no sentido de que, se você, considerando que o tributo é um elemento fundamental na composição do preço, se você estabelecer uma instabilidade no tributo, isso vai instabilizar a empresa na formação do preço. E se a empresa ficar realmente instabilizada na composição do seu preço, porque o tributo é um dos principais elementos na composição do preço, a carga tributária não é baixa, você pode levar essa empresa à bancarrota. E aí os empregos decorrentes dessa empresa também podem ir à bancarrota e os empregos vão ser ocupados pela classe média e pela classe baixa. Então, de alguma maneira, portanto, não concordaria com o professor Saldanha Sanches, como não concordei na minha defesa do doutorado. Já faz tempo, já faz 10 anos. Incrível. Já faz 10 anos que eu defendi o doutorado. Não é possível. Só agora que eu me dei conta. Foi em abril de 2002. Terrível. Uma coisa como essa. Para mim, ontem, tá certo? O tempo é muito variável. Então, o que acontece? Eu defendi isso que eu falei há pouco. Agora, isso não esconde o que você trouxe à nossa discussão. Quem escreveu? Efetivamente, quem está defendendo aquela doutrina? É fundamental você tomar em conta isso. Se trata de quem?